Pessoal, vamos Siga dar em frente. seguimento. Ok. Pessoal, agora estaremos apresentando o mini curso de Gestão da Transformação Lean com o nosso amigo Márcio Severo. Estarei apresentando. Severo San, já está a postos aí? Estou a postos. Me escutam bem? Estamos sim. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e vamos tentar manter o nível aí do nosso sensei Ignato San, aí, o entusiasta sempre, né? Vamos em frente aí. Estarei apresentando o nosso querido Severo San aí. O Márcio Severo, ele é executivo diretor e consultor sênior aqui da nossa Leanway Consult, tá? Mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Pernambuco, MBA em estratégia pelo ISP São Paulo, engenheiro mecânico pela Universidade de Pernambuco, realizou diversos cursos em gestão em universidades internacionais como Harvard Business School, INSEAD, Duke's University e University of Hong Kong. Possui mais de 30 anos de experiência como executivo em gestão, gestor de produção e de plantas da qualidade e de produto, sistema de gestão e assistência técnica nos setores siderúrgicos, químico, de alimentos, têxtil e artigos esportivos, em empresas como Roger, Alpargatas, Gerdau, tendo sido expatriado no período de 2011 a 2016 para os Estados Unidos e Índia. Trabalha com a implementação de Lean System desde 2000, atuando como consultor em gestão empresarial e educacional desde 2016, em projetos no Brasil e na América Latina, e atuou como docente nos cursos de administração de empresas da UFPE, na cadeira de administração das operações em estatísticas e logística. Severo San, é com você. Muito obrigado aí. Perfeito. Muito obrigado, Thiago San. Vocês conseguem ver a minha tela? Conseguimos sim. Ok, pessoal, boa tarde mais uma vez. O meu desafio agora é mostrar um pouco de como discutir e trazer à baila aí para vocês uma reflexão sobre a gestão da transformação Lean. Então, basicamente, o plano aqui é mostrar para vocês um pouco da nossa experiência aí, o Thiago falou, 30 anos de vivência, mais de 30 anos de vivência empresarial e 20 anos no Lean. Então, de uma forma sintética, a gente quer abrir um pouco dos segredos da transformação Lean para vocês. Então, o que eu vou mostrar aqui hoje com vocês? Né? Um pouco do modelo, né, para o TPS, que é o modelo, basicamente, é o nosso modelo de referência, o estado atual e o estado futuro, a gestão da transformação Lean, né, uma reflexão sistêmica, como fazer uma mudança no plano organizacional, saber profundo de Deming, então trazer um pouco, resgatar um pouco aí o William Deming, porque algumas mudanças não dão certo, então discutir um pouco alguns fatores que atrapalham as mudanças. 8 passos para a mudança, do John Kotter, vou explicar um pouquinho para vocês aí a contribuição do John Kotter na gestão de mudança, gestão de transformação. Depois, como fazer a transformação Lean, que é o Lean Roadmap, aí a nossa experiência de quase 20 anos da Leanway em implementação, mostrar um pouco como que a gente faz à luz de todos esses inputs que eu estou citando antes, e onde aplicamos a transformação Lean e os resultados obtidos, como eu disse, nesses últimos 20 anos. Seguindo, então, pessoal, esse é o nosso modelo, né, o templo da Toyota. Se vocês observarem aqui, eu vou usar o laser aqui. Se vocês observarem, no topo está o cliente, é o nosso objetivo. A gente objetiva menor lead time, menor tempo de atravessamento, atender o cliente de uma forma mais rápida, custo mais baixo e uma qualidade mais alta, mais adequada às necessidades dos clientes. Então, esse é o objetivo geral que a gente busca, tentando atender, sempre ouvindo ao cliente. E temos aqui 2 pilares. O primeiro pilar é o Just in Time,
e aí muito atendido pelo que o Gnatu-san comentou agora há pouco, né, da gestão dos 3 Rs. Então, a gente trabalha fortemente aqui nesse pilar. O outro pilar, o Jidoka, ontem o nosso colega Louro-san apresentou esse pilar, então, assim, é um pilar bastante importante. Como a gente viu ontem na enquete, infelizmente pouca gente conhece, mas é um pilar também muito importante aí para o modelo. E por último aqui, não por último, mas assim na base, vamos dizer assim, temos a estabilidade. Então, que é a garantia que a gente vai conseguir construir esses 2 pilares de forma satisfatória e dando resultado por muito tempo. Ao centro, nós temos aqui a equipe, nós, né? Então, assim, trabalho de Kaizen continuamente, mas um olhar especial aí para a segurança e para o moral. E aí eu gostaria de frisar aqui com vocês essa questão de segurança e moral e as pessoas, né? O Hitosu Kuri, desenvolvimento de pessoas. Muito da minha discussão vai estar dentro desse aspecto aqui, o aspecto humano e organizacional. Então, é esse que eu vou trazer à baila. Então, pensando então, nesse modelo do TPS, modelo do Lean, vamos começar com a transformação Lean. Bom, primeiro, o que é importante? Aonde eu estou? Então, a gente tem o estado atual, que normalmente nós levantamos, analisando qual é a nossa situação atual, qual é o ponto zero aí da transformação. E, normalmente, a gente identifica algumas dores das nossas empresas, das nossas organizações. Resultados insatisfatórios, seja custo, qualidade, lead time, produtividade, para citar alguns. Falta de método é uma outra dor para gerir a operação e o negócio. Equipe sem capacitação para gerir a operação e negócio. A gente escuta bastante essa reclamação, essa queixa, né? Essa constatação das equipes. Olha, nossa equipe não tem braços, pernas, e os braços e pernas que temos, eles não estão capacitados para tocar uma transformação desse porte. E aí um pouco do que o Gnatu-san apresentou, uma desconexão aí entre demanda e a operação. Então, essas são algumas dores, para citar algumas, que geram um incômodo do estado atual. Bom, com esse incômodo, então a gente parte desse incômodo, essa dor aí causa incômodo para as organizações, para nós como profissionais e para as organizações. Bom, aí a gente planeja chegar no estado futuro, né? Então, estamos aqui com o nosso modelo rodando com menor lead time, custo mais baixo e uma qualidade mais alta, e com todos os métodos e práticas do Lean funcionando de forma satisfatória e dando resultado, obviamente. Bom, para chegar do estado atual para o futuro, a gente tem uma ponte aí que eu estou chamando de transformação Lean. Então, quais são os aspectos que nós vamos tratar aí sobre a transformação Lean, né, que impactam nessa transformação, na saída do estado atual para o estado futuro? Esse incômodo que eu comentei, né, o incômodo do estado atual, ele gera um fenômeno que a gente chama de velocidade da transformação Lean. O que é isso? Aí eu vou pedir um favor para vocês aí no chat, para tentar identificar. Eu queria que vocês se identificassem com pessoal de exatas, das engenharias, e pessoal de humanas, ligado à psicologia, porque aqui é uma brincadeira que a gente faz com essa fórmula, que eu vou mostrar agora, que ela agrada tanto engenheiros quanto psicólogos, porque ela é uma fórmula, obviamente, então o engenheiro gosta de fórmula, né? E ela agrada psicólogos porque ela não tem números, então essa é uma fórmula que agrada os 2 grandes eixos aí da nossa atividade aí organizacional. Então, o que essa fórmula traz para a gente refletir aí sobre o incômodo e a velocidade de transformação? Primeiro, na parte do numerador dessa fórmula, eu tenho o desconforto, né? O estado atual. Quais são quanto que essas dores me incomodam? Qual o tamanho dessa dor? Qual o tamanho do incômodo? Vezes o benefício do estado futuro. Então, olha, quais são os benefícios, quais são as vantagens que esse estado futuro vai me trazer? E aí, no denominador, eu tenho qual o esforço requerido, vai custar quanto de tempo, quanto de recurso financeiro, de CAPEX, de OPEX das organizações, e quanto tempo vai demorar para fazer essa transformação. Então, a partir desses fatores aí nessa fórmula, eu consigo dizer, olha, eu vou conseguir fazer
eu vou conseguir fazer essa transformação com uma velocidade alta ou mais baixa. Mas imaginem e reflitam aí nas organizações de vocês qual o tamanho do desconforto, qual o tamanho dos benefícios do estado futuro, qual o esforço requerido e quanto tempo a gente imagina fazer essa transformação. Bom, então, continuando a reflexão, trazendo para vocês, é uma reflexão sistêmica. Então, a gente vai olhar um pouco para as organizações que a gente tem atuado, ainda atua, e as pessoas, nós, a equipe, né? Quais são os impactos e as influências comportamental das pessoas nessa transformação Lean. Aqui alguns fatores organizacionais eu trouxe para vocês para a gente refletir um pouco, né? Então, quais seriam os fatores organizacionais que impactam em como a transformação Lean se dará? Então, primeiro importante é entender a cultura onde a empresa está inserida. Qual é a cultura da matriz, se a empresa tem uma matriz, qual a cultura da matriz? Qual a cultura dessa unidade específica onde a transformação vai se dar? Quais são os valores, os drivers, aquilo que puxa, as alavancas da organização? O que algumas pessoas chamam de variáveis governantes. O que é realmente que governa as prioridades dessa empresa? Como é o controle dessa empresa? Quem controla a empresa? É um grupo, um grupo familiar? É um dono único? É um grupo de acionistas? Um fundo de investimentos? É importante também saber. Como é o processo decisório? Como é que essas decisões se dão? Você tem mais burocracia? Uma decisão é mais rápida, mais expedita? Qual o perfil da liderança da equipe? É importante conhecer, porque tudo que a gente está falando aqui tem a ver com pessoas. Então, essa mudança passa sempre por pessoas. Existe confiança entre as pessoas e das pessoas com a organização, e aí tem uma brincadeira do paraquedas, né? Imagina o seguinte: fecha os olhos, imagina que você está na porta de um avião para saltar de paraquedas, e esse paraquedas foi dobrado por um colega seu, ou pelo seu chefe, ou pelo seu subordinado. Você confiaria em saltar de paraquedas, esse paraquedas sendo dobrado por uma dessas pessoas? Você confiaria em saltar no paraquedas oferecido pela sua organização? Então, essa é uma questão de confiança importante, porque a gente vai fazer uma transformação que vai exigir essa confiança e esse ambiente saudável e, obviamente, confiança. Como a organização aprende as mudanças bem-sucedidas e mal-sucedidas? Como é que a gente aprende com os erros? Como é que a gente aprende com os acertos? Como é que essa organização aprende? Qual a situação do negócio? Existem outras mudanças acontecendo? Qual o ambiente que a organização está inserida, né? Concorrentes, clientes, fornecedores, etc. Então, olhando, importante quando a gente for tratar dessa transformação Lean, ter essas questões-chave aí de pano de fundo e respondê-las. É muito importante. Do ponto de vista individual, também não menos importante, porque, na verdade, as organizações são feitas de indivíduos. Então, eu preciso analisar a mudança no plano individual. Então, quais são os fatores individuais que a gente deve considerar na transformação do Lean, de quem decide pela mudança, por essa transformação? Ou por quem vai liderar essa transformação? Ou por quem apoia a mudança? Quem são os aliados dessa mudança? E também por quem vai ser impactado pela mudança, por essa transformação Lean. E também, muito importante, é que a gente mapeie quais são os fatores individuais de quem é contra a mudança. E aí eu ressalto aqui que as pessoas podem ser contra uma mudança, serem resistentes à mudança, por bons ou por maus motivos. Então, é importante também mapear, ter isso no nosso radar, para avançar uma mudança bem-sucedida. Bom, aí tem uma provocação que eu queria fazer para vocês aí no chat, né? Então, primeiro é o seguinte, é essa pergunta: como é que a gente consegue resultados diferentes fazendo as coisas da mesma forma? É impossível, né? Então, esse é um ponto... Bom, vou ter que mudar, eu vou ter que me desprender de coisas que eu estou fazendo, vou ter que investir tempo, recurso nessa mudança para fazer isso de uma forma diferente. Aí eu vou pedir para vocês usarem o chat e aí eu queria que vocês pensassem nas organizações de vocês e respondessem essa pergunta aí, com sim, um S de sim. Vocês querem mudança? Por favor, usem o chat aí.
respondendo se vocês querem mudança. Ok? Bom, então, essa é uma pergunta tranquila. Normalmente as pessoas dizem que querem mudar, então é mais ou menos esse o panorama que nós encontramos nas organizações. A maioria vai levantar a mão. Dificilmente a gente diz, não quero mudar. Muito provavelmente as pessoas vão querer mudar. E a segunda pergunta e aí, por favor, responda a segunda pergunta também com sim. Quem quer mudar individualmente? Porque aquela mudança de cima impacta numa mudança individual. Então, quem quer mudar? Por favor, responda aí no chat. Quem gostaria de mudar pessoalmente? Né? A mudança começa com o nosso umbigo, com a nossa agenda, com o nosso tempo, mudando as formas de agir, de atuar. Bom, espero que não seja assim, mas muitas vezes a gente encontra um cenário assim. Então, as pessoas querem que as mudanças ocorram, mas elas não se comprometem pessoalmente com essa mudança, elas não querem mudar pessoalmente. Então, esse é um aspecto importante aí da transformação Lean, porque vai requerer a mudança do todo dessa organização, dessa operação, desse negócio, vai requerer mudanças individuais nossas. Bom, como é que a gente pode fazer, então, uma mudança no plano organizacional? Então, eu trouxe aqui a reflexão para vocês que, nesse caso, e uma mudança tão dramática, no sentido assim, de envolver tanta coisa na mesa para essa mudança, para essa transformação Lean, então a organização ela tem que ser uma organização que aprende. A organização toda, a empresa toda, a planta toda, ela vai ter que ser uma organização que aprende e que vai necessitar exercitar análise crítica e uma reflexão sistemática. Isso vai fazer parte do processo de mudança. Se a gente não fizer isso, a gente corre o risco dessa mudança fracassar. Então, eu proponho para vocês, primeiro ponto, então, vamos fazer a mudança, reconhecemos as dores, e vimos lá que realmente os benefícios com essa transformação Lean vão ser maiores do que quer dizer, vão compensar o esforço todo envolvido nessa transformação. Então, o primeiro passo agora, vamos planejar, vamos girar um PDCA, vamos planejar, executar, verificar e agir corretivamente. Está aí o nosso velho PDCA, que tem, fazem vocês, já tem quase 100 anos o PDCA. Tem 90 e poucos anos já esse ciclo PDCA. Então, mas aí eu vou além com vocês. Eu queria ir além do que gerar o PDCA. Que tal ir além de gerar o PDCA? E aí eu trago uma ajuda luxuosa aí, a primeira ajuda luxuosa nessa conversa, que é do William Deming, esse senhor que aparece na foto aí. E a referência que eu faço é desse livro, Qualidade e a Revolução da Administração. E nesse livro ele traz o que ele chama de saber profundo. E isso é muito importante para a gente entender as mudanças e a transformação Lean. Então, o saber profundo que o Deming traz nesse livro fala em 4 aspectos, 4 componentes: visão sistêmica, variabilidade de processos, teoria do conhecimento e psicologia organizacional. Então, eu vou falar um pouquinho desses elementos. É importante a gente trazer isso também, a baila na mudança que a gente está fazendo. Então, primeiro, visão sistêmica. A gente tem que buscar eliminar os silos entre departamento, entre áreas, porque essas barreiras entre áreas, departamentos, elas comprometem o ganho da organização como um todo. Então, temos que pensar como uma organização, como um todo, e não no meu departamento, na minha área de produção, ou na minha área de manutenção, ou na minha área de entregas, de vendas. Tem que pensar como um todo. Outro ponto da visão sistêmica, resumidamente, é que o ótimo do todo não é igual à soma do ótimo das partes. E aí eu tenho que olhar o todo. E aí isso coaduna com a nossa visão de mapeamento de fluxo de valor, dos 3 R's que o Gnato comentou. A gente procura olhar o todo no Lean. Então, a nossa abordagem ela olha o todo desse fluxo, desse processo, dessa operação, e tenta otimizar o todo e não partes específicas. E, obviamente, interdependência. Então, os departamentos, as áreas estão interconectados, fornecedores e clientes estão interconectados. Então, essa interdependência é importante. Segundo item,
fala sobre variabilidade de processos. Então, todos os processos variam, temos que entender essa questão da variabilidade, e também é importante diferenciar as fontes de variação. Então, algumas variações, alguns problemas são causados por causas comuns que pertencem ao processo, que pertencem ao sistema, e outros problemas são causados por causas especiais, que são específicas, pontuais, monocausais. Então, essa diferenciação de tipo de causa é importantíssimo também para a gente ajudar a melhorar o todo. Um outro aspecto que faz parte do saber profundo do Deming é a teoria do conhecimento. E, para resumir, é uma fala, se vocês procurarem os vídeos do Deming, vocês vão provavelmente encontrar essa fala. E ele repetia muito, de forma bem enfática, que a experiência significa nada, né? A menos que seja transformada em conhecimento, com formulação de um modelo que explique o passado e que nos ajude a antecipar o futuro. Então, é importante, na nossa operação, no nosso negócio, a gente entender que a experiência que a gente tem, ela é válida desde que nos ajude a formular esses modelos e ir explicando o que aconteceu no passado e tentando nos ajudar para estarmos mais preparados para o futuro. Dentro da teoria do conhecimento, o Deming comenta sobre os arquétipos, né? Os arquétipos são basicamente modelos que servem para várias coisas, são modelos universais. E aqui eu trouxe de forma sintética uma explicação sobre o arquétipo para vocês entenderem, que nos ajuda também a entender formulação aí de modelos para a transformação. Primeiro, eu formulo um modelo, depois, em cima desse modelo, eu tenho uma previsão. Olha, fazendo isso, vai dar isso. Se eu fizer aquilo, vai dar um outro resultado. E aí eu faço um experimento. Então, vamos experimentar para ver se esse modelo está dentro da previsão que eu tive. Depois do experimento, e em função do resultado desse experimento, a minha crença vai aumentar, se deu o resultado dentro do previsto, ou vai diminuir, e aí eu tenho que ajustar esse modelo. E esse modelo se retroalimenta. Então, um exemplo, e aqui eu queria frisar para vocês, e isso tudo traz à baila a questão de transformação. A gente trabalha muito com modelos que a gente planeja, que a gente vai implementar. Então, o modelo, ele nos ajuda a entender a realidade, mas ele não é a realidade. Ele é uma simplificação da realidade. Então, entendendo essa limitação do modelo, fica mais fácil da gente ver. Olha, muitas vezes eu esqueci tem uma exceção aqui, esqueci um ponto aqui, e eu vou ajustando o modelo. Então, mas lembre-se que o modelo não é a realidade em si. E aqui um exemplo de arquétipo que eu creio que a maioria de vocês conhece, é o PDCA. Então, eu planejo, eu executo, eu verifico, em função do resultado aí no check, na verificação, eu ajo corretivamente ou eu reforço o meu, padronizo e reforço o meu planejamento. E assim eu vou girando esse ciclo sistematicamente. Então, ele é um exemplo de arquétipo. Bom, então isso está dentro do modelo, voltando aqui ao que o Deming citava, né, de teoria do conhecimento. É importante formular esses modelos do que está acontecendo, a nossa experiência, e conseguir explicar o que aconteceu e antecipar o futuro. Bom, o último elemento do saber profundo do Deming é a psicologia organizacional. Então, a importância de compreender as pessoas e a interação entre as diversas circunstâncias. Hoje, ele é muito óbvio para nós, esse ponto, mas quando surgiu o saber profundo, psicologia organizacional talvez nem tivesse o nome psicologia organizacional. Então, assim, desenvolvimento organizacional praticamente não existia nas organizações. Então, isso é uma frente que vem se desenvolvendo aí nos últimos 40 anos. Bom, aí, dentro da psicologia organizacional, tem um ponto importante. E aí eu trago um tweet aqui do cidadão chamado Alejandro Jodorowsky, que é um cineasta, poeta, escritor chileno e francês. Ele tem dupla nacionalidade. E vou traduzir aqui o que ele disse aqui, mas e aí ele traz essa questão da comunicação, e quão complexa é a comunicação e como isso também vai nos afetar na transformação Lean. Ele diz assim: entre o que eu penso e o que eu quero dizer, e o que eu digo, há o que você quer ouvir, o que você crê compreender e o que você compreende.
Então, são 6 maneiras de entender-se. Então, né, na comunicação, um a um, quantas variáveis a gente tem? Imagina isso percorrendo, permeando toda a organização. Então, a comunicação, e a gente vai ver isso mais para frente, na transformação Lean, ela é um elemento fundamental para garantir o sucesso dessa jornada. Aqui um pouco dos elementos, esse modelo surgiu na década de 60, mais ou menos, do Hershey e Blanchard, é da liderança situacional. Então, trazendo um pouco da psicologia organizacional, é como eu, como líder, analiso, me comporto em relação ao meu liderado. Então, imagine aqui que no eixo horizontal eu tenho foco na tarefa mais alto, então eu tenho que delegar explicando exatamente o que deve ser feito, orientar ponto a ponto daquela tarefa. Indo para a esquerda, um foco menor na tarefa, né? Então aqui menos direção, indo para a esquerda. No eixo vertical eu tenho relacionamento, então eu tenho na parte inferior um foco no relacionamento menor e na parte superior mais alto. Então o que é esse modelo? Mais uma vez, é um modelo que o Hershey e Blanchard trouxeram para nós. O que ele diz? Imagine que você tem uma pessoa com pouca maturidade para uma tarefa. Ela começou a fazer aquela tarefa naquele momento. Então, eu tenho que fornecer instruções específicas, supervisionar estritamente o seu cumprimento. Eu tenho que acompanhar para e passo, é o que a gente chama de direção. Estou direcionando o trabalho. Então, eu tenho um alto foco na tarefa, um altíssimo foco na tarefa, e um baixo no relacionamento, mas eu estou, na verdade, dando passo a passo a ser feito. A partir do momento que essa pessoa vai aprendendo essa tarefa, aí eu vou para explicar, eu vou fazer o treinamento, vou explicar decisões e oferecer oportunidade de esclarecimento. Então, assim, eu já vou enriquecer mais essa relação que eu tenho com o subordinado, com a equipe. Notem que ainda o foco na tarefa é alto, mas eu já aumento bastante o meu foco no relacionamento. Então, eu estou no quadrante alto de relacionamento, e aí eu escuto as dúvidas, eu explico mais detalhadamente. Depois, eu tenho o apoio. Então, imagine que as pessoas estão evoluindo do quadrante 1, direção, para treinamento, depois para apoio. No apoio, eu vou trocar ideias e facilitar a tomar decisões. Então, assim, eu continuo tendo um relacionamento alto, eu estou à disposição, ao alcance, mas já o meu foco na tarefa já não é tão, meu como líder, já não é tão grande. E, por último, eu tenho a delegação. Então, a pessoa passou pelos 3 estágios, e aí eu consigo transferir a responsabilidade das decisões e da execução. Notem, é um caminho, então ele faz esse caminho aqui que eu estou mostrando aqui na curva. Notem que esse aspecto ele é específico para cada tarefa. Então, eu posso ter uma pessoa altamente que eu delego uma série de tarefas, mas para alguns aspectos eu tenho que voltar para o quadrante 0 aqui, que é o de direção, e dirigir, dar o passo a passo. Então, eu tenho que olhar aquele indivíduo para cada tarefa importante que eu tenha que atuar, que ele tenha que atuar. Bom, aí vamos continuar a nossa reflexão, pessoal. Por que a mudança, então, é uma coisa difícil, né, de ser feita? Ela exige esforço, investimento de tempo, perseverança, foco, exige que nós nos desprendamos dos costumes, né? Então, aquilo que eu vinha fazendo, eu tenho que... e que saiamos da zona de conforto. Então, ela tem esses aspectos de dificuldade. Por que muitas falham? Por que muitas mudanças falham, né? Por que muitas transformações falham? Porque muitas vezes estivemos no meio da mudança. Por que às vezes as pessoas desistem? Não só na organização, mas a gente pega o exemplo de fazer exercício, eu tenho que fazer exercício, manter minha saúde. Por que eu começo e depois paro? Por que é difícil deixar de fumar, por exemplo, né? Porque às vezes existimos perto do tipping point, que é aquele ponto que eu estava quase alcançando o resultado e eu desisti um pouco antes, né? E aí é mais ou menos como nadar e morrer bem pertinho da praia. E aí então eu coloquei o exemplo do bambu, que se diz que o bambu, a gente planta o bambu e ele cresce muito pouco nos primeiros 6 anos. No 6º ano ele cresce de forma bastante acelerada. Então, se eu desistisse até lá, sei lá, o 5º ano da plantação de bambu, provavelmente eu não teria bambu. Então,
perto do ponto que ia mudar, de inflexão dessa mudança, eu desisti. Por quê? Bom, aí eu trouxe um pouco para vocês aqui a segunda ajuda, a terceira ajuda aí luxuosa do John Fisher, que é uma curva de transição adaptada à implantação de processos, né? Então, como que a mudança acontece no nível pessoal. Então, imagine que uma mudança está acontecendo e eu estou aqui, cada um de nós. Bom, primeiro, olha, vamos implementar o Lean na minha empresa. Poxa vida, será que vai dar certo? Então, eu começo com uma ansiedade. Bom, depois vem as campanhas, as pessoas reunidas, opa, vai dar certo. Então, vem uma euforia aqui, um entusiasmo, né? Depois eu começo, então é como se fosse uma montanha-russa. Eu começo a descer aqui, opa, eu acho que parece mais complicado do que eu imaginava. E eu passo a ter um temor, vou perder o controle, eu posso partir desse temor para a desilusão, eu preferia como era antes. Mas se eu passar, eu posso ter aqui uma crise, isso é muito diferente e não vai funcionar. Quantas vezes a gente já escutou isso? Isso não funciona aqui. No meu processo isso não funciona. Culpa, não é bem o que eu queria uma outra coisa. Depois, gradativamente, a gente começa a subir e aí começa a ter aceitação, tendo resultados interessantes, e aí vamos em frente, né? Todos estamos usando o nosso processo. Então, é uma montanha-russa. Isso, pessoal, acontece tanto no nível individual quanto nos processos que a gente tem aí de transformação Lean. Eu não citei aqui a depreciação, mas num dado momento, quando o moral pode estar na dúvida, em crise aqui, pode ter a depreciação, que algumas pessoas podem dizer, olha, não queremos isso. Então, é muito importante a gente estar atento a essa curva, porque ela vai acontecer mais achatada, mais alongada, mais alta, mais baixa, mas ela acontece sempre. Bom, aí eu trago para vocês uma ajuda, novamente, do Hersey e Blanchard, para falar do que a gente chama de ciclo do conhecimento, para nos ajudar a vencer aquela curva. Então, imagina o seguinte, nesse ciclo do conhecimento, eu tenho aqui no eixo X, aqui no eixo horizontal, eu tenho o tempo. Então, à medida que da esquerda para a direita, o tempo vai evoluindo, eu vou tendo mais tempo. E aqui a dificuldade, de menos difícil, mais difícil. Então, imagine no ciclo do conhecimento que eu tenho o primeiro passo, é o conhecimento. Eu participo de um curso, eu leio um livro, eu tenho acesso a um dado conceito, uma dada ferramenta, então eu tive acesso àquele conhecimento. Então, eu tenho, normalmente, um tempo baixo e uma dificuldade relativamente baixa. Aí, eu passo, depois de um certo tempo, a acreditar naquele conhecimento. Então, já levou mais tempo e já é mais difícil. Então, eu preciso de um tempo maior para amadurecer a ideia e é mais difícil também, é uma dificuldade maior que eu acredite naqueles conhecimentos. Seguindo, eu vou ter, depois que eu acredito, eu vou mudar meu comportamento individual a partir daquela crença, a partir daquele conhecimento. Então, eu usei o exemplo do fumar. Imagine que eu tenho acesso a uma pesquisa sobre o risco de fumar, os danos do fumo, eu começo a acreditar naquilo e, depois de um tempo maior, com uma dificuldade maior, eu começo a parar de fumar, por exemplo. E, por último, eu tenho o comportamento grupal. Eu vou começar, tanto no meu comportamento individual, eu vou começar a influenciar o grupo e vou mostrar, as pessoas vão ver que eu parei de fumar e as pessoas vão também podem ver que isso é uma coisa boa também. Então, imagine, então, que a dificuldade para chegar nesse comportamento grupal, o comportamento do grupo, é maior, muito maior a dificuldade e um tempo maior. Então, o resumo do ciclo do conhecimento seria o seguinte, a nossa maneira de pensar, então começa pela cabeça, pelo cognitivo, ajuda a mudar a nossa maneira de agir. Bom, para fazer uma transformação Lean, eu preciso do comportamento grupal, no final das contas, para que isso se mantenha. Agora, a preocupação é que, ok, as pessoas foram mudando, então teve uma transformação individual até chegar ao grupo, mas levou muito tempo, obviamente, com uma dificuldade grande. Bom, aí eu queria apresentar para vocês o segundo ciclo, que é o ciclo da ação, que é diferente. Os eixos são os mesmos, o do tempo e dificuldade, mas ele é invertido. Então, primeiro eu começo com um comportamento de grupo. Imagine, eu entrei na Toyota, por exemplo, como funcionário, vou trabalhar como montador na Toyota. Na Toyota já existe um padrão de funcionamento. Então, isso vai...
eu vou agir conforme aquele padrão, porque o grupo já age daquela forma. Depois, eu vou, depois de um certo tempo, então, depois de um certo tempo, com uma dificuldade maior, eu vou mudando o meu comportamento. Depois de algum tempo, alguns meses, eu vou acreditar, e aí internalizei aquela crença que aquilo ali é realmente importante. Obviamente, com uma dificuldade maior. E, por último, eu vou ter o conhecimento. Assim, depois de algum tempo, na Toyota, eu vou ter acesso aos treinamentos e o porquê das coisas. Então, note que esse ciclo é invertido. E o resumo dele é o seguinte: a nossa maneira de agir ajuda a mudar a nossa maneira de pensar. Então, o conhecimento começa pelo cognitivo e o ciclo da ação começa pela ação, pela execução. O primeiro, como eu falei para vocês, ele tende a se manter, mas ele demora a chegar. E o segundo, eu tenho resultados mais rápidos, porque o grupo já está se comportando assim, mas se eu tirar a mola propulsora nesse início, por exemplo, se eu sair da Toyota em poucos meses e for para uma outra empresa que não tem a mesma cultura da Toyota, provavelmente eu não vou mudar meu comportamento, eu vou agir de outra forma. Então, isso não aconteceu. Então, eu preciso ter uma mola propulsora, que é a pressão da organização, da organização como um todo, né? Ou da liderança me forçando a agir dessa forma, né? Então, essa é... Bom, como é que a gente faz para juntar os dois pontos? O ideal, o que a gente deveria, é ter os dois. Ou seja, à medida que eu inicio um processo de transformação, as pessoas já comecem a executar, já colham os primeiros resultados e, gradativamente, a gente vai tendo acesso ao conhecimento. Então, dessa forma, eu consigo ter, pelo ciclo da ação, os resultados mais rápidos, e pelo ciclo do conhecimento eu consigo ter a continuidade, porque as pessoas vão entender o porquê, e depois, vamos supor que a gente trabalha com uma consultoria de implementação Lean, depois que a consultoria, o projeto terminar de implementação, a transformação continua, porque as pessoas tiveram esse conhecimento internalizado. Então, esse é o objetivo. Eu vou mostrar para vocês que na nossa abordagem, lá no final, como que a gente faz a transformação Lean na Lean Way, ao longo desses quase 20 anos, é basicamente isso que a gente faz. A gente usa o ciclo da ação fortemente e o ciclo do conhecimento fortemente, os dois simultaneamente. Bom, aqui, mais um auxílio luxuoso aqui do John Kotter, autor aí sobre a gestão de mudanças, liderando a mudança, esse é o livro aqui. Inclusive, o Gnatson deve estar por aí. Esse é o meu exemplar que eu tenho desde 2004. E aí, Gnatson, aqui é o meu sensei, tem a dedicatória aqui desde 2004. Esse livro eu ganhei quando era o primeiro projeto Lean de implementação de uma empresa que eu trabalhei, a Gerdau, e foi, coincidentemente, o primeiro projeto também da Lean Way, há 18 anos. Então, esse é o livro aqui, que é bem usado, dá para ver, falando sobre a mudança. Então, e o que o Kotter diz? Por que as mudanças não dão certo? Primeiro, não se cria um sentido adequado de urgência, não existe o senso de urgência. Então, para uma transformação dramática, importante, como uma transformação Lean, a gente precisa ter o senso de urgência dos líderes para garantir o alinhamento e para a equipe também, para saber que aquilo é realmente importante. Segundo, criar uma aliança de orientação forte o suficiente. Então, assim, se eu quero fazer essa transformação Lean na minha organização, eu tenho que ter uma aliança dos departamentos, das áreas, das unidades, da matriz e da filial, para que isso seja forte. Não pode ser uma mudança de uma pessoa só que queira mudar. Eu tenho que tentar construir essa aliança. Eu não posso subestimar, né? As pessoas normalmente subestimam o poder da visão corporativa. E aí, se a transformação Lean não está dentro dessa visão corporativa, a gente vai ter conflitos de agenda, de recurso, e isso é um problema nessa transformação. Não comunicar a visão de forma maciça e adequada. Então, uma transformação Lean, temos que comunicar. Lembra lá da questão dos elementos da comunicação? A gente tem que comunicar sempre, a gente tem que estar na ponta da língua, que é o que a gente chama de elevator pitch. Sempre que as pessoas perguntarem, eu tenho que ter isso claramente. Não fomentar o empowerment. Então, ou seja, eu não dar o poder para a equipe fazer isso. Inclusive, no projeto piloto que eu comentei, da Lean Way, e meu participando pela Gerdau na época, esse foi um aprendizado que tivemos com a equipe. E, rapidamente, quando a gente
começou a fomentar esse empoderamento, ou empowerment, os resultados mudaram drasticamente para melhor. Não gerar resultados de curto prazo. Então, lembra lá do ciclo da ação. É importante gerar resultado de curto prazo para reforçar, para que quando a gente esteja numa descida daquela curva de mudança individual, eu consiga ver o resultado. Opa, dá resultado. É importante. Cantar a vitória antes da hora. Ah, não, isso é fácil e já está feito. Não, isso é um grande risco. Não podemos cantar a vitória antes da hora. E não incorporar as mudanças à cultura da empresa. Então, aí eu uso a questão tanto do ciclo da ação, nas rotinas, quanto no ciclo do conhecimento, para que as pessoas entendam, pelo cognitivo, pela lógica, por que cada coisa é daquele jeito, por que faz sentido, qual o resultado que eu obtenho, e assim por diante. E aqui, então, a partir desses pontos, por que não dão certo, o Kotter sugere 8 passos da mudança, que obviamente é a negação dos pontos que não dão certo. Então, primeiro passo, crie senso de urgência. Lembra das dores? Lembra da velocidade da mudança? É importante todo mundo ter o senso de urgência. Esse projeto precisa de urgência, senão ele não acontece. Senso de urgência. Forme uma aliança poderosa. Áreas comercial, corporativo, produção, manutenção, a gente tem RH, desenvolvimento organizacional, área de engenharia, essas áreas, suprimentos, precisam estar dentro. Crie uma visão para a mudança. Aonde queremos chegar? Qual é o estado futuro? Importante. Então, quando nós falamos do A3 com o estado futuro e as pessoas assinando, a gente está formando essa aliança de uma forma física e traduzindo e comunicando de uma forma clara para as pessoas. Investir na comunicação. Comunicação nunca é demais. Comunicar sempre. Importante. As pessoas precisam de alinhamento. Empodere toda a base. Então, a equipe no Gemba precisa de poder para conseguir executar esse trabalho de uma forma positiva, adequada. Crie metas de curto prazo. Então, para termos as nossas vitórias de curto prazo. Não diminuir o ritmo. Importante. Torne a mudança parte da cultura organizacional. Então, isso tudo faz parte dos 8 passos. E aí são, resumindo os blocos, no bloco vermelho, os primeiros passos, a gente cria um clima para mudança. Então, a gente está criando esse clima. No segundo bloco, o bloco amarelo, a gente compromete e capacita a organização. E no azul, a gente implementa e sustenta a transformação. Bom, e é mais ou menos dessa forma que a gente faz no nosso passo a passo. Então, aqui eu trouxe para vocês a nossa experiência, como eu falei para vocês, de quase 20 anos da Leanway, e o nosso Lean Roadmap. Como é que a gente faz? O caminho das pedras. Esse, na verdade, é o nosso caminho das pedras que eu vou apresentar para vocês. Ele, basicamente, a gente conta com 6 passos. O primeiro passo é o diagnóstico e planejamento. O segundo passo, a gente estabiliza os processos. Lembra lá da base do templo? Estabilizar para depois começar a construir os pilares de sustentação. Qualidade de produtos e processos estão ali juntos com o pilar do Jidoka. Quarto passo, fluxo contínuo, aqui junto no pilar do Just in Time. Quinto passo, continuando aí do Just in Time, então fluxo puxado e nivelado. E por último, seria uma ampliação, que é o Lean Enterprise. E seria aumentar o loop daquele processo ou daquela unidade para outras unidades, para outras funções. Então, aqui no passo 1, o que a gente faz? E aí vocês vão identificar muitos dos elementos que eu comentei anteriormente. Diagnóstico e planejamento do projeto. Então, aqui a gente deixa claro no mapeamento do fluxo de valor. Lembram lá da visão do Deming de visão sistêmica? O mapeamento do fluxo de valor, ele dá essa visão sistêmica. Eu enxergo o todo e não partes. Então, importante isso. E a gente consegue mostrar, e aqui, mentalidade A3, na construção da A3, onde estamos, estado atual, com todas as dores, e qual será o estado futuro, ou quais serão os estados futuros em uma sequência, e com seus benefícios. Qual é essa visão de futuro? Então, isso no A3 é construído de forma que a gente consiga comunicar de forma clara para toda a organização, obtendo também naquela aliança lá que o Kotter fala, obtendo lá o compromisso na assinatura. A gente tem um marco importante quando fecha esse passo 1,
que simboliza esse comprometimento, que é a assinatura da cadeia do negócio, da cadeia de valor ali envolvida. Liderança Lean, os aspectos de liderança Lean, fundamentos para a equipe também, e conceitos básicos mais para a equipe operacional. No segundo passo, estabilização de processos, a gente trabalha, procura, como o nome diz, estabilizar, tirar todas as variações aí, ou reduzir as variações do processo. Então, trabalhamos com 5S, com módulos de estabilização de processo, troca rápida de ferramentas, gestão à vista, Gemba Walk, Kamishibai, auditoria escalonada, trabalho padronizado Kaizen, para citar algumas, MIASP. Então, com esse bloco, envolvemos e criamos a rotina. Esse bloco aqui tem muito do ciclo da ação que eu comentei. Aqui as pessoas começam, obviamente, no primeiro, as pessoas começam a atuar e levantar os dados e fazer o planejamento, então é feito com eles também, mas aqui as pessoas executam na operação o ciclo da ação, elas começam a operar conforme deveria ser aqui. No passo 3, qualidade, então inspeção na fonte, de DOCA e controle de qualidade, o CQZD, controle de qualidade zero defeitos, os nossos Pokaioks, dispositivos à prova de falha, sistema de automação de baixo custo, Karakuri, Andons, e aqui a gente enfoca também um pouco do TWI, que é a metodologia passo a passo. Então, lembram lá da liderança situacional do Hersen Blanchard, dos quadrantes? O TWI ele traz muitos elementos disso, como é que eu capacito, considerando que muitas pessoas no início daquela atividade, vão estar no quadrante 0, vão estar iniciando, não vão ter maturidade para aquela tarefa. Passo 4, fluxo contínuo. Então, aqui tivemos todos aqui há uma hora atrás o apoio luxuoso aí do Ginato San, nosso sensei, falando aqui do fluxo contínuo, gestão de fluxo, né, os 3 R's, balanceamento de recursos, flexibilização, Shojinka, da mão de obra, o Lean Flow Planning, então aí analisamos e ajustamos os layouts, e a rotina aqui de movimentação, os agentes de movimentação, como o Ginato mostrou bem lá nas rotinas de movimentação. Passo 5, então, e vejam, para chegar nesse nível aqui, eu tive que passar pelos outros 4 passos. Eu estou no fluxo puxado e nivelado agora, então eu vou começar a azeitar. Claro que a gente fala num passo a passo, algumas atividades, algumas implementações começaram antes, mas assim, a gente vai conseguir ver isso de uma forma mais madura, realmente mais para frente. Kanban, sistemas puxados, nivelamento de produção, Reijunka, então, nivelamento de produção. E por último, e aqui, pessoal, normalmente os projetos que a gente tem feito ao longo desses quase 20 anos, até o 5º passo, normalmente tem levado em torno de 12 meses, 1 ano, para que a gente chegue nessa etapa num piloto de implementação. Então, para se ter ideia do tamanho que é essa transformação, né, e a atenção que requer o esforço de todos nós, é importante. Por último, o último passo, o Lean Enterprise, seria ampliar esses loops, os laços aí da onde estamos implementando. Então, eu vou falar do Roshin Kanri, que é desdobramento das diretrizes, planejamento, fazer com que a organização planeje de uma forma alinhada desde do conselho de administração, comitê executivo, passando por todos os níveis, até o nível operacional, que todos consigam se ver nesse planejamento. Falamos aqui também do Lean Office, o Lean aplicado a funções administrativas, Lean desenvolvimento de produtos, Lean na contabilidade, Lean Accounting, Logistics, auditoria Lean, para garantir a manutenção do Lean. Então, lembra lá do 8º passo do Kotter? Então, a auditoria Lean ajuda a manter isso. E desenvolvimento de produção e processo no sistema Lean. Então, aqui são alguns elementos que a gente trabalha nesse aumento aí no loop, aumento de loop do Lean, da implementação do Lean. Bom, seguindo aqui, pessoal, então eu mostrei um pouco do roadmap de transformação Lean, onde temos aplicado a transformação Lean nesses quase 20 anos da Lean Way. Então, aqui um pouquinho do resumo. Temos aplicado aí em quase 40 setores, ou mais de 40 setores de indústria e serviços, então, em vários setores. Então, aquela questão que muitas vezes a gente ainda escuta, no meu negócio não se aplica, não é bem assim. Tivemos o caso, segunda-feira, da terça-feira do Fleury, apresentado pela Valesca, em saúde. O Rodrigo Sam vai apresentar
aplicação em serviço. Então, a gente tem os mais variados setores. Mais de 300 projetos até hoje. Mais de 100 clientes. Então, vários clientes. Presença nas 5 regiões. Projetos nas 5 regiões do Brasil e em 14 países. Então, esse modelo de transformação Lean tem permeado esse público, esse universo. Aqui um pouco dos clientes. Então, nosso cartão de visita. Então, alguns clientes eu trouxe aqui para você, para mostrar aonde a gente tem tido sucesso aí no roadmap de implementação Lean, na gestão de transformação Lean. Indústria aeronáutica, helicópteros, Elibras, móveis, Breton, móveis de luxo, Vale, mineração, White Martins, Brinks, transporte de valores, papel e celulose, Suzano, por exemplo, têxtil, com a Capricórnia Raco, cosmético, Natura, Coferli, embalagens de filmes, aí a Indústrias Reunidas, Renda, Tefani, equipamentos de construção e agrícolas, aqui temos a Jacto, que apresentou um case ontem, Terex, eletrônicos, Midea, e ferramentas motorizadas, Blount e Steel. E aí outros, em energia, AES, Semar, Argico, saúde, Beneficência Portuguesa, Grupo Feuri, que eu já mencionei, baterias e peças eletrônicas, Moura, Rayovac, Spectrum, metal mecânica, o Estaleiro Atlântico Sul, Transmetal, Compromen, cerâmica, Portinari, Lixil, Deca, Porto Belo, produção alimentícia, Mantiqueira, Master Foods, Vitarella, D&M, Autopeças, Mali, que vai falar hoje, Control, RNA, Parker, Pirelli, siderurgia e metalurgia, Gerdau, que foi o primeiro cliente e é cliente até hoje, a BW, Valvolts, Paranapanema, ArcelorMittal, Alcoa, Vilares, e aí uma série de outras empresas de artigos esportivos, Kenner, Coppershus, Penalty, Adidas, Paquetá, Alpargatas, de onde eu trabalhei, Ignato San, Sandy San, nós trabalhamos, somos oriundos da Alpargatas, Diri Sports, para citar alguns. Bom, dito tudo isso, quais são os resultados que nós temos angariado aí nesses quase 20 anos? Vocês terem uma ideia, a produtividade é um range, é uma faixa, né, grande, mas assim, entre 30% e 65% de aumento de produtividade. Então, lembrem lá daqueles benefícios do Estado Futuro, entre 30% e 65% de aumento de produtividade. Redução de lead time, tempo de atravessamento, entre 40% e 50%. Redução de defeitos, 75%. Estoques, 35%, redução de estoques, 35% a 65%, e área ocupada, 40%. Esse é o resumo desses quase 300 projetos ao longo desses quase 20 anos. Aqui, pessoal, eu deixo as referências, esse material vai estar disponível para vocês, então as referências que eu citei aqui nesse aprendizado, e aí eu queria... bom, e aqui os contatos também, nossos contatos. E eu queria passar para vocês, já para encerrar aqui, e abrir... vamos ver se a gente consegue tempo para algumas perguntas, senão a gente responde a posteriori. Um ditado chinês que diz o seguinte: todas as pessoas são inteligentes, umas antes e umas depois. Então, assim, o que isso quer dizer no frigir dos ovos, né? Então, que a gente não precisa sofrer para colher louros de aprendizado de outros. Então, assim, se eu sou esperto o suficiente, eu consigo aprender com o aprendizado dos outros. Eu não preciso ter o mesmo sofrimento para conseguir aprender e levar o mesmo tempo. Eu posso conseguir isso de uma forma mais rápida, me apoiando no aprendizado dos outros. Então, pessoal, eu queria agradecer a oportunidade e fico à disposição aí do nosso host, Thiago San, e de vocês. Um grande abraço. Severo San, temos uma pergunta aqui. Pois não. Se a mudança não vem da alta direção com firmeza, deixa eu ver. Comande e determine como fica. Olha, aí faz parte daquela colocação que a gente fez lá dos passos do Kotter. O próprio Deming são origens completamente diferentes, mas o próprio Deming fala isso aqui, ó, tá aqui pode trazer aqui mais para perto. Olha, aqui.
Ele diz que a administração tem que estar dentro, senão a alta administração. Se não é, não está. Então, o que pode acontecer em alguns casos, né? Se a iniciativa da transformação não veio pela alta administração, e se alguém das posições intermediárias percebe essa oportunidade de mudança, essa pessoa tem que, de alguma forma, tentar convencer a alta administração a fazer e passar a ser um projeto de alta administração. Caso a gente não consiga fazer isso, e aí a gente tem, aí vem o nosso aprendizado também, então, nesses quase 20 anos, a gente procura falar sempre com os números 1 da administração das empresas. O Deming aprendeu isso em 1950 no Japão. Ele só falava com os top. A partir do compromisso do topo, aí eu vou treinar a equipe. Então, corre-se um risco muito grande. Não que não se dê... Quem fez a pergunta, Thiago? O Paulo Márcio. O Paulo... O Vonés. O Vonés é o nosso um amigo querido aí que trabalhou conosco na Gerdau também, e ele conhece bem o Lean. E, então, assim, Vonés, não tem como, a gente tem que convencer. Então, o trabalho de quem percebe isso passa a ser um trabalho de gestão, de agente de mudança para conseguir convencer. E aí é formar aquela aliança que o Kotler fala, senão a gente vai ter... A gente consegue, eventualmente, fazer algumas melhorias, mas o ganho é marginal. Para ter o ganho realmente que precisa, da cadeia como um todo, sistêmico, o topo tem que estar dentro, senão a gente corre risco. Obrigado pela pergunta. Sam, agradecemos aí a sua explicação aí durante a nossa tarde aí sobre a transformação Lean. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Severo.